Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Quando nós queremos muito uma coisa, parece que nós começamos a forçar, não é verdade? Forçamos com os nossos sentimentos, achamos que é aquela coisa, aquele ímpeto, né? E a Bíblia nos diz uma coisa muito interessante lá em Zacarias 4:6. Essa palavra foi dita por Zorobabel, aquele que teve a responsabilidade de reconstruir o templo de Jerusalém, né? Através de Zacarias, o Senhor falou para ele: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Olha, amados, aí a gente pergunta, mas como assim pelo espírito, né? Pelo menos eu presto muita atenção nas palavras. Se não é por força nem por violência, eu não vou fazer nada, e é pelo meu espírito, o espírito do Senhor. Mas como que o espírito do Senhor atua nessas situações? Como que nós fazemos para que ele seja atuante? Preciso de alguns critérios, não é verdade? Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso compreender as ferramentas, sabe? Entender das ferramentas que Ele me dá. E uma das mais poderosas é a oração. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou falar com o Senhor. Porque pela nossa força não funciona. Nós não temos condição de fazer nada. E a primeira vez que a palavra adoração foi escrita na Bíblia, ela foi escrita como obediência, lá em Gênesis 22:5. Porque as pessoas dizem, vamos adorar, mas o que é adoração? É sair cantando? Jesus precisa que nós cantemos para ele? Não. Faz parte da liturgia, né? Davi escreveu salmos maravilhosos, que são orações, né, que ele cantava para o Senhor, elogios ao Senhor. Mas a adoração vai muito além. E aí nós vamos adorar obedecendo. A gente fala muito adoração, né? Tá passando por problema? Então louve. Simplesmente louve, o seu louvor invade o céu. Sim, o louvor invade o céu, desde que mesmo em situações que eu esteja triste, ou que eu não tenha recebido aquilo que eu quero do Senhor, eu começo a louvar, a adorar, a agradecer, a declarar que Deus é santo, porque eu estou dizendo que ainda que Ele não tenha feito aquilo que eu quero, que eu precise, até que eu acho que seja emergência, ainda assim, o meu amor por Ele, a minha devoção, o meu temor, a minha obediência, vem em primeiro lugar. Ela ultrapassa os meus desejos, as minhas necessidades. Não é a minha vida, o meu ego, mas esse Deus que deve ser temido, obedecido, adorado. E aí, sempre que a gente se sente incapaz de atender o chamado de Deus, e que bom que nós nos sentimos assim, porque nós nos colocamos totalmente na dependência dele. E nós precisamos realmente nos colocar na dependência de Deus para todas as coisas. Alguém nasceu sabendo ser mãe? Alguém nasceu sabendo tantas coisas que a gente precisa saber? Não, nós não sabemos nada. E aí, quando nós nos sentimos incompletos, incapazes, nós podemos pedir ao Senhor que nos ensine, que nos mostre, porque é na força dele, sabe? Quando a gente acha que não possui as qualidades, a gente não sabe nem para que lado ir. E a gente se coloca, Senhor, me ajuda, Senhor, me orienta, Senhor, me mostra, Senhor, sabe? E ele vai ter o maior prazer, sabe? E realmente, quando a gente pensa em Deus, na grandiosidade dele, a gente se sente pequeno. Mas não somos tão pequenos assim. Sabe por quê? Ele é nosso Pai. Isso significa que nós temos o DNA dele. A Bíblia diz que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Imaginem. E lá, na carta a Efésios, capítulo 1, lá diz, Paulo orando pelos Efésios, ele diz que a oração dele é para que os Efésios tivessem, né, o conhecimento, né, de Deus, como Deus era, do poder que estava sobre nós, que é o mesmo poder que levantou Cristo da sepultura. Então nós temos sim. Só que esse poder vai fluir, ele vai deslanchar quando nós formos usá-lo por amor, por responsabilidade, por querermos realmente ser semelhantes a Deus naquilo que ele mais fez por nós. Serviço. Amor não em palavras, mas em compromisso, em responsabilidade,
em serviço. Quando nós nos colocamos na total dependência de Deus para realizar as coisas, nós ficamos surpresos com os resultados. Eu já passei por algumas situações dessas de pregar, né? Vou pregar, Senhor. Eu só sou canal, não vem nada de mim. Seu Espírito, só diz na tua palavra que o teu Espírito Santo vai me lembrar, vai colocar. A gente faz a nossa parte, né? A gente está sempre estudando, sempre orando. E às vezes, né, já aconteceu comigo, da pessoa me chamar à tarde para pregar à noite. Eu falei, meu Deus, eu não posso dizer não, eu sinto, né, tendo de Deus que eu preciso ir. Mas e aí? Aí eu me lembro dessa palavra. Nós precisamos estar preparados todo o tempo para falar Deus. E aí as coisas fluem, e depois as pessoas falam que foram abençoadas, e você fala assim, meu Deus, mas como que é isso? E que bom que a gente pode perguntar isso. Como que é isso? Não é na nossa força. E que é muito bom que não seja na nossa força, mas na força de Deus, na orientação de Deus, na dependência de Deus, que faz tudo, sabe? Por nós, em nós. E é aquele negócio, né? A gente procurar saber o que Deus quer de nós. Qual o nosso papel? Onde a gente está, para o que Ele nos chamou, o que Ele colocou em nós como dom, né? Para a gente exercer aqui sobre a face da terra. E que bom que Ele não depende, né? Ele não se preocupa. Às vezes a gente acha que tudo, mas eu já estou numa certa idade, eu já não consegui, já fracassei, já não deu certo. Nada, Ele faz tudo novo. Lá no Vale dos Ossos Secos, ele disse para Ezequiel, olha, Vale dos Ossos Secos, um buraco cheio de ossos, cheio de poeira, imagina, seco, sem sangue, sem nada. Profetiza, declara, porque a palavra tem poder e ela se transforma em vida. Ela traz a realidade aquilo que eu estou declarando, ainda mais sendo da vontade de Deus. Então nós precisamos sim declarar a palavra, sabe? Mas em última instância, Pai, seja feita a sua vontade. Eu me entrego, faço toda a minha parte, como eu falei, em ferramentas, não é verdade? Para a realização daquilo que não seja por força, mas nem por violência, mas pela vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. E tudo isso é processual. Nós aceitamos Jesus, nós revemos a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas escolhas, sabe, os nossos relacionamentos, como que a gente tem vivido até então, nossa maneira de amar, à luz da palavra. E aí nós passamos pela metanoia, que fala em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, com os valores que o mundo prega, sabe? Mas que nós renovemos a nossa mente com base na palavra de Deus, que é perfeita, boa e agradável. Porque ali eu tenho todo, né? É a carta de amor de Deus escrita para nós, que está aqui na Bíblia, com sangue de Cristo. Não é só um manual. Às vezes eu falo no manual, eu sempre falo manual, porque aqui tem para tudo que nós quisermos está aqui dentro. Mas é uma carta de amor, que diz o tanto quanto, sabe? Deus nos amou, nos ama, o plano que Ele tem para essa terra, para as nossas vidas. Ontem falava com uma amiga, né? Que mais do que nunca, né? A rede está aí, a internet, a mídia, e nós vemos tantas coisas terríveis, né? Como a Bíblia fala, nós veríamos tanta coisa que muitas pessoas vão esfriar na fé, né? Devido a tanta maldade. E aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Do jejum, né? Evitar tantas coisas, porque é bombardeio, né? De notícias, disso, daquilo. Mas a gente está mais orando, mais em comunhão com a palavra, para que nós possamos realmente, né, vencer os dias maus, perseverar, sabe, sujai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Tantas coisas que podem nos enfraquecer sim, que podem nos abalar, porque nós temos uma mente, e ela tem um limite, ela fica sobrecarregada, ela fica estressada, ela fica cansada. Então vamos cuidar, amados, tudo pelo Espírito de Deus, fazer paradas, sabe, durante o dia, procurar relaxar. Às vezes só respirar já nos ajuda muito. Quando nós ficamos ansiosos, ficamos agitados, nós paramos até de respirar. Fica aquela respiração curtinha, não oxigena todo o corpo, as células. Aí começa a haver uma desarmonia no nosso corpo. Consequentemente, baixa a imunidade, aí vem as doenças. É isso, amados. Então, não nada por força nem por violência, mas pelas orientações do Pai, sabe? Reconhecer que nós não temos condições de fazermos nada sozinhos, mas pelo Espírito de Deus.
né? Que Ele guie os nossos passos. Vamos orar? Papai querido, santo, justo, fiel, mais uma vez nós declaramos aqui unidos, ó Pai, como igreja que se faz presente aqui, Deus, dependentes de Ti, Deus, do Teu Espírito. Já entendemos que não é por força nem por violência, não há em nós essa força, e muito menos deve haver a violência. Tudo vem de Ti, Deus. Nos dê essa humildade, Deus, esse reconhecimento, essa consciência, Deus, que nós viemos de Ti, a nossa força vem de Ti, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Deus. Nos ajude, Senhor. Ah, Pai, nos mantenha, Deus, debaixo das Tuas asas, Deus. E tudo que a gente vê à nossa volta, todas as dificuldades, todos os desafios também que o Senhor coloca para nós, ó Pai. Que nós vejamos a Sua mão, Deus, e compreendamos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E nós queremos aprender a Te amar cada dia mais, ó Pai. Ajuda-nos, capacita-nos, ó Deus. O Senhor conhece o coração de cada um que está fazendo essa oração, Deus. Só o Senhor conhece no mais profundo. Só o Senhor pode alcançar, tocar, renovar, restaurar, tirar a tristeza, o desespero, a ansiedade, a falta de esperança, Deus. Nos colocar no lugar alto. É isso que nós pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Compartilhe com muitos. Deixe seu like, seu comentário aí. Isso é importante para que a palavra chegue além. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.